hoje como orientadora a professora doutora Janine Schirmer, também daqui da Unifesp, e como colaboradora do projeto a Fernanda Procópio de Oliveira, como colaboradora também terceiro ano de enfermagem. Muitas pessoas têm o entendimento de que a razão das imensas filas dos pacientes esperando por um órgão ou um tecido com fim de transplante ainda é muito recorrente no país. Só que muitas pessoas ainda têm a ideia de que é por falta de potenciais doadores. Na verdade, não é essa a razão. Nós observando durante algumas leituras que a recusa familiar é o maior motivo para a não efetivação dessas doações. Observando a recusa familiar, nós julgamos importante o conhecimento das razões dessa não doação de órgãos pelos familiares em pacientes com morte encefálica. Nós observamos que uma revisão integrativa seria um modo mais plausível de se observar por toda a extensão da recusa familiar, qual seria a melhor abordagem, nova abordagem feita, ou o melhor tipo de apresentação do transplante de órgãos podia ser observada. A recusa tem como vasta problemática, mas em três aspectos ela pode ser dividida, tanto nos profissionais da saúde, quanto aos familiares e à educação no geral. E cada categoria mostra-se conectada entre si com as outras. Observando essas conexões, nós vamos ter toda uma análise crítica e mais ampla de qual é o quadro dos transplantes de órgãos no país. A revisão integrativa foi uma ideia de maior análise crítica dos estudos publicados, visando também ampliar o conhecimento dos próprios profissionais dentro da área estudada. Como método, para vocês conhecerem a revisão integrativa, ela é uma síntese de múltiplos estudos publicados que possibilita as conclusões e uma análise mais sintetizada do que foi publicado até hoje. Como palavras-chave, nós procuramos como doações e doação, órgãos, tecidos, recusa familiar, transplante e transplantes. Foram selecionados 27 artigos que permitiram essa análise crítica. O levantamento bibliográfico foi feito pela internet, com a livraria eletrônica Cielo, a Scientific Electronic Library Online, a LILACS, Literatura Latino-Americana de Ciências da Saúde, e por base de dados também da BTO, Associação Brasileira de Transplantes em Órgãos, e foram relacionados apenas artigos na língua portuguesa. Pela análise de gráficos que estão expostos na Associação Brasileira de Transplantes de Órgãos, nós podemos analisar que ainda há um grande crescimento de doações efetivas de órgãos, porém, há uma grande perda de doadores efetivos quando comparado com o número potencial de doadores. Aqui no gráfico da atividade da captação de órgãos do Brasil, do ano de 2010, nós podemos observar que, de um todo, há uma perda muito grande, né? 73% são os doadores que são perdidos. Apenas 27% das doações são efetivadas. Então, é um dado ainda muito relevante para se tornar insignificante para a doação de órgãos. Dentro dos problemas apontados pelos profissionais de saúde, nós temos o preconceito do próprio profissional, principalmente na hora do desligamento das máquinas, principalmente porque os sinais vitais ainda incentivam e motivam muito a esperança da família de uma recuperação, que leva ainda o profissional a incorporar essa esperança devido ao maior contato que tem com os familiares. A não correta compreensão da hematoencefálica pelos profissionais, também por falta ou do conhecimento ou por falta do treinamento desse profissional da saúde, o processo da notificação da mesma, que muitas vezes é deixado de lado, até por fato de ou sobrecarga do trabalho, acaba sendo uma coisa feita muito posteriormente. Também temos a manutenção ineficaz do potencial doador, ou também muitas vezes por falta de treinamento, ou por um descaso, vamos dizer assim, dos profissionais. Temos também a má qualidade do vínculo estabelecido com a família, que também torna-se muito importante para
realização dessa doação de órgãos e toda a credibilidade na equipe. E pelos familiares, nós temos que o mito da venda de órgãos ainda é um motivo muito explicitado por eles, não é? E eles têm uma ideia de que a venda de órgãos ainda é existente no país e que as pessoas mais abastadas teriam maior acesso ou maior facilidade de realizar esse transplante. Ou de que a equipe de captação teria algum lucro da recepção desses órgãos, ou seja, o paciente de multidoador ou não. Também temos a compreensão do conceito da morte cefálica, sendo que muitos ainda têm como conceito de vida o batimento cardíaco e não o funcionamento do encéfalo. Temos conflitos das opiniões dentro da própria família e também por concepções errôneas dentro dela e sua repercussão dentro da família. No não conhecimento da vontade do doador, sendo isso muito explicitado pelas famílias e também muito enfoque dentro da mídia, sendo que muitos familiares não tinham conhecimento da pessoa ser doadora ou não, então eles acabam optando por não doar esses órgãos. Também temos a demora da liberação do corpo, haja visto que a demora é real, mas que se você é um doador, demora muito mais para ter essa liberação do corpo. Temos os problemas com as equipes no decorrer do tratamento e também na não atualização da evolução do quadro clínico do familiar hospitalizado, o que descredibiliza até a equipe de captação que vai entrar em contato com esses familiares. Também temos o desconhecimento do receptor e o sucesso do procedimento do transplante, que as famílias gostariam de conhecer quem vai receber, e isso frustra muito a família e causa muita angústia, porque na visão delas é uma parte viva ainda daquele familiar que está em outra pessoa. Temos também os valores culturais e religiosos, porém eles são os que menos aparecem como justificativa. O que muitas pessoas acham é que a religião ainda é um empecilho, sendo que ela não é. As grandes religiões, como a católica, espírita, budista, o islamismo, são até a favor da doação de órgãos, vendo como a doação um último ato de caridade. Então, a religião é pouco ainda justificado como não doação. A deformação do corpo, também muitas pessoas creem que na hora do velório vai ter uma certa visão traumática, isso é um não entendimento do que é a doação de órgãos, de como é realizada. E a visão do corpo, que na nossa sociedade nós temos essa ideia de que o corpo é uma posse nossa, mas também que é uma identificação do indivíduo. Dentro do campo da captação, nós temos que a mídia é uma grande aliada, pois muitas famílias disseram que foi pelo conhecimento que tiveram através da mídia que doaram ou não. Então isso pode ser uma coisa meio ambígua, porque ela tanto pode ajudar quanto ela pode ser uma criadora de obstáculos. Temos também a falta da educação da população sobre o tema, que é algo que ela também leva do conhecimento que ela tem dentro da família, então passa entre eles. A pouca abordagem do tema dentro da graduação e também da educação continuada da equipe, sendo que ela ainda não foi incorporada ao todo dentro da graduação ou do ensino técnico ou mesmo da pós-graduação. Nós podemos ver dentro de toda essa análise crítica de que a recusa familiar nada mais é que um resultado de um sistema deficiente de informação, né? Apoiados em políticas públicas e de educação e de infraestrutura do serviço, conhecimento deficiente. A diminuição da não efetivação de órgãos se daria por uma estratégia dirigida ao profissional também e à população, famílias e também na educação e saúde, seja ela formal ou seja ela informal. Nós recomendamos que futuramente seja feito um estudo sobre a recusa familiar do tipo retrospectivo, convidando essas famílias para fazer uma entrevista, ou por meio de carta, ou por telefone. Nós analisamos que fazer a abordagem dessa família durante a doação ou não do órgão, ela é muito desgastante para a família, o que também não leva à não colaboração dessa família na pesquisa e também ao desconforto em abordar o tema, até